Beleza, estamos gravando. Então, preparei para essa aula de agora. Vamos fazer mais uma organização mesmo. E planejamento, a gente já perdeu aí uma quantidade de tempo, né? Onde a gente poderia estar de forma parecida, né? Como eu fiz lá com o projeto. A gente podia estar discutindo alguns temas, eu mostrando para vocês em algumas aulas. Disponibilizei algumas aulas para vocês, algumas apresentações lá no portal já, algumas regras também, alguns documentos para vocês se guiarem na escrita do trabalho. E aí eu vou ler essa aula aqui de hoje, essa aula inicial, uma aula mais realmente de organização e planejamento e para alinhar com vocês, assim, em que ponto estamos, em que ponto precisamos chegar, né, e como vamos chegar a esse ponto, certo? Então, primeiro ponto que eu queria ver com vocês é saber de vocês quais são os grupos, se vocês tiverem isso, ótimo, quais são os grupos, quais são as áreas desses grupos, o nome do tema, né, o nome do trabalho, se já tiverem, e o orientador, a pessoa que orientou vocês. Para a gente preencher essa tabela aí, para eu ter esse quadro, né, e para eu ter conhecimento de com o que a gente está lidando, né, porque realmente esse ponto eu não sei em que ponto estamos. Eu gostaria de verificar com vocês isso. Ok? Então, deixa eu compartilhar novamente aqui. E aí eu vou pedir que vocês me falem. E eu vou preenchendo aqui manualmente esses grupos, área, tema e o orientador. Quem quer começar? Eu posso começar. Pois não. Se quiser. Tamires, eu estou fazendo a outra matéria com você também, do projeto de TCC. Uai, mas aí como é que pode isso? É porque eu vim de transferência. Entendi. Aí ficou faltando só ela. Eu tinha te mandado até um e-mail falando. Eu lembro, agora eu lembrei. Seu orientador é de outro... De outra universidade. Isso, é orientadora, né? Isso. Tá aí, Tamires Apolinário? Isso, Tamires Apolinário dos Anjos. Okay. A área? Melhoramento vegetal e produção de sementes. Produção de sementes. Tema? Efeito alelopático na camada de solo de cultivo de sorgo sacarino na germinação de girassol. Sim? Sorgo sacarino? Isso. Beleza. Sua orientadora é? Nádia. Nádia, acho que estava confundindo com Tânia. Nádia. Nardelli. Lacerda. Durães Parrella. Nossa Senhora. Acho que a mãe não gostava muito dela, não, pelo amor de Deus. Essa tem nome, hein? Não. Depois, se tiver errado, você me manda aí no chat para eu conferir, porque... O Nardelli é com Y. Hã? O Nardelli é com Y. Além de ser grande e difícil, não tem um Alves, não tem um Silva, um Souza. Tem não, ela é chique, ela é muito chique, gente. Qual foi o meu aí, Guilherme? Vai lá, Leandro. Kelly Aparecida. Com 2 L's? Isso. Leandro Gregório. Marcos Pires. William Henrique. Não entendi? William Henrique. Miriam? William. Sim?
Não, William. William? William, assim? Isso, William Henrique. Beleza. Área. É, avaliação de poda em tomate indeterminado. Então é tomate. Tomate. Avaliação. De poda em tomate indeterminado. Tomate. Indeterminado. Sim? Isso. Beleza. Orientador. Marlon Araújo Alves. O nome dele é assim, né? Isso. Beleza. Quem mais? Quem não quiser falar, pode colocar no chat, tá? Mas se quiser falar, acho que é até mais rápido. Então, pode ser o meu. Vai lá, Savana. Então, meu nome completo é Savana, com 2 N. Chanti, X-A-N-T-I. Quê? X-A-N-N M. de navio. M-A-N. Isso, T-I. Que nome bonito. Obrigada. Qual que é a Gomes. origem do seu nome? Da cabeça do meu pai. Ah, é? É. Mas é um nome bonito, eu gostei. O Chanti vem de paz e indiano. Savana foi uma professora que ele teve na faculdade. Ah, legal. Quem mais? Então, a Gomes. Só você? Sim, sou eu. Não. A área. A minha área é entomologia. E o meu tema é influência de parasitoides em Spodoptera fugiperda em lavouras de milho. Aí é melhor você escrever para mim, será que não? Eu não Claro, eu escrevo. Então, o orientador vai ser o Carlos Henrique Pedrosa. Beleza. Escreve para mim aí o tema, acho que vai ser mais. Beleza, eu vou escrever agora. Beleza, obrigado. Quem mais, pessoal? Pode ser o meu, Guilherme. Fala, Reinaldo. Reinaldo Moreira? Isso. Quem mais? Amanda Souza, Souza, o Vitor Lopes Vitor Lopes. e o Ramon Rodrigues. Se tiver algum erro aí que estiverem vendo, você me fala, tá? Área. A área é gestão de segurança e controle de perdas. Então seria a área seria gestão? Gestão rural? Não, é gestão de segurança do trabalho. Gestão rural. Rural, né? E o tema? O tema é levantamento, monitoramento, análise e medidas de controle dos riscos nas atividades agrícolas de plantio de cana-de-açúcar. Levantamento, monitoramento, análise E medidas de controle dos riscos nas atividades agrícolas de plantio de cana-de-açúcar. Tá. Beleza, e o orientador? O orientador é o Vinícius Araújo Rabelo. Beleza. O próximo, pessoal. Pode ser o meu, Guilherme. Manda bala. É Gabriel Miranda Gonçalves Pereira.
Gabriel. Gisele da Silva Ramos. Um M? Isso. Guilherme dos Santos. Acabou? Tem mais? E Argemiro Lemos Tinoco. É assim? Argemiro. Argemiro Lucas, viu, Gabriel? Argemiro Lucas? Argemiro Lucas Lemos Tinoco. Aí faltou só faltou o R. Ragemiro? Argemiro. Sim? Não, AR. Argemiro. Argemiro. Não, digita aí no chat. ARG. Sim? Aí, perfeito. Isso aí. Lucas Lemos. Tinoco. Beleza. Qual que é a área? Nossa área é em tomate. HF tomate. Tema. Avaliação do uso de bactérias benéficas na cultura do tomateiro. Para controle de doenças e redução no uso de químicos com parâmetro de produtividade. Gosta de um título grande, hein? Na redução do uso de químicos. Com parâmetros de produtividade. O orientador. O Vinícius Teixeira Lemos. Definição. O próprio. Quem mais? Só tem um outro grupo aí que é o do Mal. Não acho que não tem ninguém deles aí, não. É o Mal, o Alexandre tá aí. Kevin e o Everton. Mauro, Alexandre. Kevin e Everton. Kevin, sim? Isso, e Everton. Tá. Você sabe os outros? A área deles é horticultura também. O tema sei que é alguma coisa de alface. Fácil. Eu acho que é avaliação de educação, viu? Eu não sei certinho o que é, não. O título deles eu não sei o que é, não. O orientador é o Marlon também. Tá, então a gente completa aqui. Depois. Então é isso aqui, né? Isso. Tá. Beleza. São poucos, hein? Sim, nossa turma é pequena, né? Nossa turma é só 17. É turma de meio de ano, né? É. Beleza. Então, ó, assim, é a primeira vez que né, a gente está conversando, então realmente a gente vai ter que alinhar aqui, vocês vão ter que me falar, né, como é que é o esquema, como é que acontece, como é que acontecia, para a gente poder planejar. Eu coloquei aqui um checklist de etapas que eu imagino que vocês já tenham desenvolvido, algumas vocês já tenham desenvolvido, né? Algumas eu imagino que vocês estão em desenvolvimento e outras eu imagino que ainda não começaram. E aí, conforme eu for prevendo isso, né? Se eu bolei da minha cabeça, vocês vão me falando, tá? Para execução do TCC. Então, primeira execução. Opa! Ninguém viu essa execução com C cedilha? Acontece. Beleza, execução
experimento, do trabalho, esse eu imagino que vocês já tenham feito ou estão finalizando, né? A questão do experimento, da metodologia, coleta de dados, essa coisa toda. Aí tem a escrita do TCC, que eu imagino aí que vocês provavelmente já começaram a fazer, né? Porque já estão em abril. Com alguma coisa, imagino que vocês já tenham escrito. E aí, estrutura e esqueleto, né? A Tamires vai achar muito estranha essa aula, né? Vai achar bem familiar essas terminologias aqui. Estrutura e esqueleto do TCC, os elementos pré-textuais, né? A composição da estrutura desse TCC, que eu vou, inclusive, passar para vocês um modelo onde vocês vão seguir para produzir o trabalho escrito. Mas, basicamente, o que vai estar presente, né? O que deve estar presente no TCC de vocês? Elementos que a gente chama de pré-textuais, né? Antes do texto, do corpo mesmo do trabalho, que é a capa, folha de rosto, listas e sumário, lista de figura, lista de tabela, se houver, né? Normalmente tem. Essas listas, eu acho que naquelas normas da ABNT fala que elas são opcionais. A gente é obrigado a colocar elas, caso tenha... Sim, as listas sim, sabe por quê? Realmente lá fala que é opcional, mas, Leandro, eu nunca vi um trabalho, nem de monografia, assim, mestrado, doutorado, enfim, sem a lista. E, assim, é uma coisa que ajuda muito na leitura. É a coisa assim, em 5 minutos a gente faz isso, né? 4 tabelas lá, só copiar e colar o título e botar lá em cima, lista 1, título tal. Tabela 1, título tal. Tabela 2 é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, Não entendi nada, porque eu vi que lá no obrigatório... Você viu certo, realmente. Segundo a BNT, não é algo opcional. Aí vai variar com assim, né, a instituição que segue a BNT. Se a gente estiver seguindo a BNT, aí realmente a gente pode escolher, né? Ter ou não listas. Ok? Como aqui normalmente são trabalhos também que às vezes tem muita figura, às vezes os trabalhos de agronomia, né, das agrárias de forma geral, tem muita tabela mostrando, é interessante que tenha. E gráfico, o gráfico, até tem que tirar uma dúvida com você, ele vai entrar, você vai querer eles em anexo ou tudo dentro do trabalho? No corpo, os gráficos? No corpo do trabalho. Então, o gráfico entra como... Aqui a gente pode ter as seguintes listas, ó. Lista de figura, e dentro de figura vem foto, vem imagem, vem gráfico, vem tudo que seja de elemento gráfico, né? Esses elementos visuais. E aí, tabela ou lista de quadro. E aí, se não souberem muito bem a distinção do que é uma tabela e do que é um quadro, eu mostro para vocês. Aí, todos esses elementos, eles vêm ao longo do texto, né? A partir do momento que a gente citou ele no texto, aí a gente coloca ele. Então, você citou no seu texto uma imagem. Não sei o quê, conforme a imagem tal, da cultura de tomate, etc. e tal, figura 2. Aí você coloca logo após a figura 2. Esse modelo que a gente coloca as figuras depois, né, no final do texto, após o trabalho, não é um modelo assim muito comum de trabalho de conclusão, não, nem de mestrado, nem de doutorado, monografia. É algo que acontece mais na submissão de artigos para algumas revistas. Às vezes a gente faz isso. Não coloca as figuras no corpo do texto e até coloca um arquivo, né, diferente com essas figuras, com esses gráficos, mas não é comum em trabalhos acadêmicos, não. Tá? A gente coloca no corpo mesmo. Que igual aquelas fotos que foi tirada para ilustrar o TCC, elas podem entrar em anexo, né? Pode. Aí, beleza. Aí eu vou mostrar para vocês a diferença de anexo e apêndice.
Se é seu, se você que produziu, é apêndice. Se é algo... Deixa eu ver se eu acho aqui o trabalho aqui. Isso tudo eu mostrei para os meninos do projeto nesses 2 primeiros meses, tá? Se... Ai, caramba, não é isso não. Deixa eu ver aqui. Formatação. Então, por exemplo, essa imagem que você tirou, né, durante o trabalho, que vocês querem colocar. Então, ó, qual que é a diferença de apêndice para anexo? Anexo é alguma coisa que não foi você que produziu. Não foi você que produziu. Então, por exemplo, um laudo de bromatologia. Você que produziu? Não. Né? Foi o laboratório para onde você mandou para fazer aquela análise. Aí você pode colocar lá no final, como anexo, o resultado daquela bromatologia. Né? Uma cultura microbiológica. Você mandou para um laboratório fazer a cultura microbiológica. E aí você quer colocar o laudo, o resultado da cultura. Coloca lá no anexo. É uma informação extra que você não produziu. O apêndice também é uma informação extra, porém que você produziu. Quero colocar umas fotos mais detalhadas lá, de eu fazendo estágio, tal, ou eu fazendo um projeto, quero colocar um protocolo de adubação, alguma coisa extra, mas que você produziu. Aí chama apêndice, não é anexo. Okay? Faz parte dos elementos pós-textuais que eu vou mostrar já já. Beleza, então tem os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, as listas e o sumário, né, o índice. E temos os elementos textuais, que é a parte introdutória, que eu vou mostrar no modelo, vai ter exatamente o que é, o referencial teórico, que é basicamente a revisão de literatura, metodologia, que é o material e métodos, resultados e discussão, e a conclusão do trabalho. Essa é a parte que dá mais trabalhosa, né? É o corpo, né? É o texto mesmo do trabalho, é o corpo do trabalho, é onde vai estar tudo que você desenvolveu, né? E os elementos pós-textuais, ou seja, após o corpo do trabalho, que são as referências, apêndices e anexos, quando eles estão presentes. Apêndices e anexos são, normalmente, eles são opcionais, né? São opcionais. Então, por exemplo, quero colocar essas imagens a mais, é apêndice. Você que produziu, né? Então, é apêndice. Vou ter que colocar o formulário, vamos supor que a gente coloque o formulário aí de avaliação do TCC no final do TCC. Aí já é um anexo, porque não foi você que produziu, eu forneci esse formulário para você, você vai anexar no seu trabalho. Ok? Compreenderam a diferença? Ficou clara a diferença de um para outro? Beleza, beleza. Sim? Beleza. E aí, depois da escrita, né, do TCC, a gente tem a preparação para a defesa, que seria a parte da apresentação mesmo, né? E a defesa do TCC. E obviamente, vai acontecer também. Bom, em que fase, de acordo com esse checklist aqui que eu fiz, em que fase vocês estão? O meu nós já tá com essa estatística pronta, nós estamos montando um resultado já. Nós já está na fase de resultados já. Tá, mas você está botando no papel, escrevendo já? O TCC? Ou... Nós vai passar tudo para nós vai passar tudo pro papel já. Hoje eu já passei essa tabela para o grupo, nós já dividiu, e agora é só o tempo de montar os resultados. Aí a gente precisa, nesse tempo, eu preciso do modelo para você seguir para mim fazendo os anteriores, que já está pronto, referencial teórico, e julgando dentro da formatação necessária. Isso, isso. Beleza, beleza. E os demais? Eu O também meu estou já da está mesma acabando forma de aí. escrever já. A Tamires? Falou? Isso. O meu está em execução. Ele está. Ontem mesmo eu fui lá, fiz a avaliação, coloco tudo escrito
tiro foto, avalio tudo, peso, faço toda a análise que precisa. Eu coloco e escrevo tudo e mando para o grupo, entendeu? E a gente agora, semana agora, a gente termina ele e já passa todo para o papel, entendeu? Entendi. Então, o que que eu aconselho a vocês que ainda estão na execução do trabalho? Tem coisas aqui na escrita do TCC que você não precisa dos resultados. Então, por exemplo, a estrutura, o esqueleto do TCC, né, que é o modelo, basicamente, preenchido com os dados de vocês, e você não precisa dos resultados. Os elementos pré-textuais, você também não precisa dos resultados. Capa, folha de rosto, não precisa dos resultados. É claro que lista e sumário, a gente preenche só no final, né? Quando está tudo pronto. Mas, enfim, dos elementos textuais, ó, a introdução, né, os objetivos do seu trabalho, a revisão de literatura, a metodologia, isso tudo não precisa dos resultados. Então, vocês já podem ir escrevendo no meio tempo, né, para maximizar, otimizar o tempo de vocês. Então, o que que você precisa realmente do resultado, dos resultados, para escrever, né, de forma melhor? Resultados de discussão e a conclusão, né? Porque a conclusão ela deve responder ao objetivo. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Vou orientá-los a respeito. Beleza? Então, todo o resto já é interessante que vocês façam desde já, né? Todos esses outras partes que não necessitam da gente terminar os resultados. E normalmente isso, quando a gente vai executando um projeto, fazendo um trabalho, é dessa forma que a gente faz. A gente não espera muito assim, ficar tudo pronto para começar, né? A gente, lá atrás, a gente já começa a fazer, adiantar aquelas partes. Porque essa parte aqui é chata. A parte aqui de fazer introdução, fazer revisão de literatura, é trabalhoso, é trabalhoso. E aí, sempre que a gente puder otimizar, é o melhor a se fazer. Tamires falou que já tem tudo, né? Já está terminando. Tô quase terminando. Tá, então, mas o que que falta para você terminar a parte escrita? Eu tô no finalzinho do resultado de discussão e a conclusão. Tá, beleza. Então, ó, como você já está no final, imagino que você tenha lá a parte de objetivo. Claro que se estiver um pouco diferente do modelo, né, você só vai adequar. Uhum. Você tem o objetivo, correto? Tem, correto. Tá. Então, lembre-se de uma coisa, isso vale para todo mundo. A conclusão, eu vejo um erro muito comum dos alunos, ficar muito, a conclusão, ficar enrolando muito na conclusão e muito longe. E a conclusão, ela é algo extremamente objetivo. A conclusão, ela deve responder ao objetivo. Então, se o meu objetivo foi testar diferentes tipos de adubo na cultura de tomate. Na conclusão, eu vou responder diretamente, de forma objetiva, a esse objetivo, né? Diferentes tipos de adubo, né, que eu falei, né, de adubação. Adubação tal é melhor, adubação tal é pior e pronto, acabou. Então, tem que ser muito objetivo. O momento em que a gente fala, em que a gente escreve, em que a gente meio, entre aspas, viaja, né, claro, baseado na literatura, a gente escreve, é no resultado e discussão. É na discussão que a gente vai discutir. Na conclusão, é só pontualmente, ó, esse é melhor que X, é melhor que Y, Y é melhor que Z, ou foi possível fazer isso, não foi possível fazer aquilo, daquilo deu certo, aquilo não deu, aquilo deu errado. É curto e grosso. É respondendo ao objetivo, como se o objetivo fosse a pergunta e a conclusão a resposta para essa pergunta. Beleza? Mas aí, quando vocês me mostrarem, aí eu vou ter uma ideia melhor, vou mostrar de forma mais concreta como é que a gente faz. E os elementos pós-textuais você não fez ainda, né, Tamires? Não, cada referência que eu fui colocando, eu já fui no final, colocando no texto, no final eu já fui acrescentando lá embaixo, para não ficar tudo para eu fazer no final, para não ficar desorganizado e eu não perder.
Entendi. Então você foi de um a um, Você trabalhou um pouquinho diferente de como eu trabalho, né? Mas você trabalhou muito bem, de forma organizada, né? Eu particularmente, eu gosto de deixar tudo para o final, as referências para organizar tudo no final. Mas é a forma de trabalho, aí não tem regra, né? É da forma como a gente se organiza e se estiver dando certo, a gente faz dessa forma. Muito bom. E a preparação, então, daqui a pouco você já vai começar a preparação para a sua defesa, né? Em termos Oh, de montar os slides, pensar em como é que vai ser a apresentação, treinar a sua apresentação, né? Isso é importante vai também. ter um tempo certinho para a gente apresentar? Vai sim. Eu vou ver quanto que era anteriormente e aí seguir a mesma coisa, ou sei lá. Provavelmente seguir o mesmo tempo. Alguém sabe quanto que era o tempo anteriormente? Era um negócio de 15 minutos, né, eu acho. 15 minutos. É nisso aí mesmo que eu pensei, porque 15 minutos normalmente de apresentação dá tempo, e aí tem tempo também, né, do depois, né, do pós. Às vezes o pós é até mais importante. Então, vou mostrar para vocês, passar umas dicas legais também. Eu tenho uma dúvida. Na hora da avaliação, quem vai ser a banca avaliadora? Pois é, provavelmente vão ser os professores, né? E aí, o ideal do ideal é que nós não tenhamos o orientador avaliando o orientado. Mas, assim, isso não é um grande limitante. Por quê? Porque a gente acredita muito na idoneidade, é claro, e na imparcialidade do orientador, mesmo que ele tenha que avaliar o seu orientado. Então, na minha cabeça, a minha ideia é que sejam eu vou estar lá, claro, né? Uhum. Sejam pelo menos 2 professores da agronomia, ou pelo menos um professor e um convidado de fora. E aí a gente quem que vai definir isso? A disponibilidade deles. Vai definir isso a disponibilidade deles ou quais deles terão essa disponibilidade. Beleza? Ô, Guilherme, Beleza. boa noite. Ô, Gemiro, eu tenho uma dúvida aqui. A Pois não. gente está montando nosso TCC em base de experimento o experimento já vem sendo feito desde agosto do ano passado. E a gente vai obter a última, serão feitas 3 análises, né, para confirmar a validação desse experimento, uma em agosto no começo, uma em outubro e agora no ciclo da cultura, finalzinho de abril, né? A gente está fazendo um trabalho aí com bactérias, né, com uso de biológico, na cultura do tomate em estufa. E assim, se qualquer coisa que você me perguntar em relação às bactérias, em relação à cultura do tomate, da aplicação, os dados de adubação e condução do material, tem todos. O que, assim, o meu grupo, pelo menos, está tendo dificuldade é na escrita mesmo do trabalho, entendeu? Por exemplo, o nosso trabalho é muito amplo, então estou achando muito extenso. Tem, assim, jeito, por exemplo, de eu separar alguns tópicos para estar falando nele. Exemplo, eu tenho que abordar o manejo que o produtor conduz do tomate, eu tenho que abordar cada bactéria que eu estou usando. O que é, assim, importante num experimento assim? O que eu tenho que dar mais ênfase? Entendi. Você tem um projeto? Você chegou a fazer o projeto? O pré-TCC fiz sim, Sim. só que aí teve uma pequena alteração por causa da aplicação do produtor, né? A gente fez um experimento Adaptado. entre estufa. Aí a gente fez um teste com um material comercial, né? A bactéria já pronta, e comparando com a bactéria em processo on-farm, né? Com o produtor fazendo a multiplicação para ficar em conta financeiramente. E aí a gente vai comparar se o produto multiplicado pelo produtor tem a mesma eficiência do produto comercial.
E também pareamento com outra estufa também não foi usado nenhum produto. Entendi. Ô, Argemiro, eu acho que eu entendi a sua dúvida, né? Eu não entendi muito bem se a sua dúvida, em qual parte da escrita que é a sua dúvida, né? Se até onde você precisa ir na revisão ou nos resultados na discussão do seu trabalho. Está falando da revisão ou você está falando do resultado e discussão que você teve? Da revisão. O que eu vou escrever na revisão? Beleza. Olha só. Então, ó, deixa eu ver aqui o título do seu trabalho aqui. O título do seu trabalho é... Cadê? Avaliação do uso de bactérias benéficas na cultura do tomateiro para controle de doenças e redução no uso de químicos com parâmetros de produtividade. Beleza. Então, ó, você tem, assim, pelo que eu imagino aqui, você tem 3 pontos que na sua revisão você tem que abordar de qualquer forma. Que é falando sobre a cultura, o objeto do seu trabalho é a cultura, tomate. Você tem que abordar também o que você está testando, né? Que são essas bactérias. Então, você precisa ter pelo menos um tópico falando de forma geral, né, da utilização desses micro-organismos, para que servem, quais benefícios, vantagens, desvantagens. E aí, talvez alguns tópicos dentro desses, abordando aqueles específicos que fizeram parte do seu experimento. Ok? E, para finalizar, qual que é o objetivo? Controle de doenças. E aí você tem que colocar um tópico falando das principais doenças, pelo menos aquelas controláveis por essa medida que você está tomando aí. As principais doenças, pragas do tomate. Então, esses 3 pontos são muito importantes. Colocaria nessa sequência. Falaria da cultura, primeiro, na revisão, né, da cultura, das principais doenças dessa cultura, e aí dessa alternativa legal que você está propondo aí, né, inclusive com comparações, enfim, da utilização dessas bactérias para o controle de algumas dessas doenças. Beleza? Certo. Então, esse Não, correto. eu acho que é obrigatório. Aí, né, posso ir além? Pode, você pode falar. Você pode ir além, falar das outras alternativas também, para esse controle dessas doenças, dos químicos. Você pode ir além, falar porque aqui você deixa bem claro, né, que você quer utilizar esses micro-organismos para não ter que utilizar químicos. Isso. E aí talvez você poderia colocar um tópico falando dos químicos, né, e dando uma focada mesmo na parte negativa, na parte ruim, porque isso vai agregar a importância do seu trabalho. Tá vendo? Quando você fala assim, ó, você fala do tomate, fala das doenças, fala da alternativa, né, microbiológica ou biológica, e depois fala bem, né? E depois você fala, entre aspas, mal, né? Mas não é, claro que baseado na literatura, mas fala mal da utilização dos químicos. O que você está colocando? Você está mostrando para a gente a importância do seu trabalho. Você está justificando a importância do seu trabalho. E é isso que a gente quer, tanto na justificativa quanto numa revisão. Então, ficaria bem legal se vocês fizessem dessa forma. Entendi. E outra dúvida que eu tenho também é que, assim, o uso dessas bactérias, existe muito trabalho já com cereais. Em HF, pelo que a gente pesquisou, assim, está sendo feitos os primeiros trabalhos, então a gente não tem muita referência, né? A gente tem os dados que aumentou a produtividade, a gente tem as informações sobre as bactérias, mas, assim, resultados mesmo, coisas concretas aí publicadas, tem pouco material em relação à cultura de HF em geral. Inclusive, a empresa que forneceu os produtos para a gente até tem interesse, o material ficar bom de publicar, utilizar para divulgação, essas coisas.
Não tem Então, eu problema. consigo fazer um trabalho assim, sem ter muita referência de outros? Como é que você me... Você vai deixar, tem que deixar bem claro isso no seu texto, né? Que, né, existem, né, atualmente, claro que de forma formal, né? Existem poucos trabalhos publicados utilizando essas bactérias, esse controle biológico nas hortifruticulturas, né, como no tomateiro, mas existem trabalhos utilizando em outras culturas, correto? Como você mesmo falou aí. Sim, tem. Você pode se basear, partindo desse pressuposto que ainda não existe, que existe essa lacuna na literatura, mas que já foi utilizado em outras culturas, nada mais natural do que a gente associar, né? Ó, deu certo com tal, talvez dê certo com esse. E é isso que você está fazendo, mais uma importância para o seu trabalho. Não tem problema não ter. Muitas vezes os trabalhos vêm para preencher realmente essas lacunas. Basta que você mostre, olha, existe essa lacuna. Mas, claro que você não tirou isso do nada, né? Você, vou utilizar essa bactéria aqui para fazer. Você não tirou isso do nada, você tirou dessa outra literatura, que ela é utilizada em outras culturas. Pega essas referências e, a partir delas, você pode usar essas referências no seu trabalho, né? Não mostrando assim, que, se deu certo naquela, vai dar certo nessa. Não, mas que há sim essa possibilidade. É natural que essa possibilidade aconteça e você está testando isso para ver se realmente Não, entendi. funcionou. Muito obrigado. Não. Guilherme, Oi? é mal. Aqui no meu grupo ali está escrito lá a parte de tema, não está tendo. Você quer incrementar o porque não está tendo? Porque o nosso grupo lá faz desempenho de cultivares de alface crespas sob diferentes tipos de adubação. Aqui embaixo, Mal, Isso. você está vendo aí a minha tela ou não? Eu vi essa tela aí. Tá, então me fala aí de novo. O desempenho de cultivares de alface crespa sob diferentes tipos de adubação. Sobre diferentes tipos de adubação? Tipos de adubação. Tipos mesmo? Tipos Tá. de adubação. Me fala, por favor, pelo menos um sobrenome aqui. Mauro Amaral, Alexandre Ventura, Kevin Lacerda, essa eu não sei não. Alexandre Ventura, Everton Garcia. Garcia? Everton Garcia. Isso. Beleza. Show. Ele está em andamento. Está no nível ali de execução, né? Mas, discutiu isso, né? Foi você que falou aí. O Luquinhas colocou Lacerda, é Lacerda. Amaral. Isso. Amaral Lacerda. Beleza. Quem mais aí quer falar em que ponto está do trabalho? Seu trabalho, Leandro. Você já falou, né? Olha, o meu está mais adiantado, né? Nós já tá com as estatísticas prontas, já está na fase, nós já estamos com os referencial teórico, materiais e métodos, tá tudo separado. Só que no pré-TCC nosso, os materiais ficou na metodologia, ficou separado materiais e métodos. Aí você falou e parece que vai dentro do TCC junto tudo? Não. Esse aqui essas coisinhas aqui que eu coloquei aqui, ó, é o nome geralzão, mas lá vai ter. Não pega muito pelo que está escrito aqui, não, tá? Tipo, parte introdutória, referencial. Vai ter outros nomes. Não, esse aí já está tudo pronto. Tem introdução, já está basicamente pronto. Nosso TCC igual mais é formatar, anexar, juntar os resultados, discussões, fazer a conclusão e colocar dentro da formatação que você vai cobrar e está praticamente pronto.
Não, aí que mais nós conseguimos finalizar ele. não, beleza. Você vai ver lá. Não tem muito mistério, não. Não é igual tá aqui, não, tá? Não é, na verdade, é introdução, objetivos, revisão. Na verdade, introdução, revisão de literatura, objetivos, ou objetivo antes da revisão de literatura, material e métodos, resultados e discussão juntos, tá? E aí conclusão ao final. Mas eu vou disponibilizar para vocês ainda essa semana, e aí vocês facilmente vão... Não tem mistério, não tem mistério. Tranquilo? Quem mais, pessoal? Deixa eu ver, o Leandro que já falou, tá? Falou. O meu, Pois não. Savana. Então, minha parte escrita já está pronta. Falta colocar no formato, né? Você vai disponibilizar e fazer o slide e o professor corrigir, o orientador. Em qual então, até as suas referências já estão prontas? Já. Qual padrão? Eu fiz igual a Tamires, eu fui fazendo e colocando na ordem que eu fui descrevendo o meu trabalho. Tá. Qual padrão você colocou a sua referência? Sabe? Eu fui colocando na ordem mesmo, fui seguindo a sequência. Mas foi a formatação da BNT, sabe? Sim, foi. BNT, beleza. Pessoal, aqueles que já têm o trabalho pronto, se quiserem me enviar pedindo orientação pelo e-mail, pode me enviar, tá? Não precisa esperar a aula não, mas eu acho interessante trazer na aula, porque isso aí é 100% certeza que a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Com 100% de certeza, 100%. Por isso que eu... Ô, Guilherme. Aula, né? E você vai... Pois não. Você vai disponibilizar o modelo do slide também? Essa semana. Do slide? Do slide Isso. eu posso disponibilizar modelo. Por quê? Porque se eu disponibilizar modelo, o slide é uma coisa assim, que é algo mais criativo, é aquela parte criativa, sabe? Tá. Mas assim, a primeira página... Não, vou mostrar para vocês assim, o que tem que ter, quais sessões que tem que ter no trabalho. E aí eu vou dar umas dicas assim, em relação ao tempo também, em relação à apresentação. Mas assim, modelo mesmo, sabe? Aquele fixo, assim, aquele padrão que a gente tem no trabalho escrito, isso é uma coisa formal, não gosto. Porque eu acho que é a parte de mostrar a criatividade de vocês e eu sempre vejo assim umas coisas bem legais assim nos trabalhos, inclusive alguns deles eu levo para minha aula, para as minhas aulas inclusive, né? Então não vai ter um padrão, mas eu vou mostrar a vocês assim que tem que ter isso, tem que ter essa sessão, tem que ter essa sessão, número de slides também para guiar vocês, algumas estratégias de apresentação também. Você pode ficar tranquilo, não é um padrãozão, não vai ter. Posso colocar, por exemplo, um checklist de quais sessões vocês precisam ter nos slides. Aí eu posso colocar. Aí eu posso disponibilizar isso. Beleza? Beleza. Quem mais? O grupo do Leandro, Savana já falou. O grupo do Mauro também. Do Gabriel também. Falta o Reinaldo. O grupo do Reinaldo, Amanda, Vitor, Ramon. Em que pé que... Então, Gabriel, o nosso tá nesse sentido aí também. A gente terminou de fazer os levantamentos de campo no mês passado. Então, os levantamentos de campo, o levantamento dos riscos, todos já foram feitos. A gente está transcrevendo todos os resultados para as tabelas. Eu até tinha dúvida aí, você já falou, com relação ao anexo e apêndice. A gente tinha colocado até em anexo, mas eu vi que se a gente criou apêndice, vou ter que mudar. O que é exatamente essas tabelas suas? Na verdade, o levantamento, como ele tem resultados tanto de forma quantitativa quanto qualitativa dos riscos, é necessário colocar esses resultados do monitoramento. E fica mais fácil
para você colocar o resultado, o risco, o resultado e a medida de controle. Fica mais em forma de tipo como um anexo, como um apêndice, ele fica mais fácil você entender Tá. Então, definitivamente, essas tabelas aí não são anexos, né? Você entendeu que, pelo menos, elas são apêndices, né? Porque você Isso. produziu, você que produziu. Agora, resta a dúvida aí, e aí eu vendo o trabalho ia ficar mais fácil de definir, se fica mais legal elas virem no corpo do texto, nos resultados de discussão, ou nos anexos, ou nos apêndices. Se faz parte, se é essencial para o trabalho de você, se é um resultado essencial, ela tem que vir no corpo do texto, lá na seção de resultado e discussão. Agora, se é, por exemplo, simplesmente uma tabela, é uma tabela de contingência utilizada para fazer o cálculo estatístico, mas o que interessa mesmo são os resultados junto com houve, não houve diferença estatística, o Azinho, o Bzinho, o Czinho, e assim por diante. Aí, realmente, a gente não precisa colocar no corpo do texto, a gente quer mais o resultado, né? Mas aí fica essa dúvida, eu fiquei nessa dúvida aí pelo que você falou, e só vendo mesmo para eu saber. Entendi. Assim que tiver, assim que tiver pronto, tiver lançado lá, a gente até te manda para a gente tirar uma ideia. Assim. Eu acho que não vai ficar muito legal ficar no corpo, não, porque é uma tabela mais robusta, sabe? Entendi. Traz para a aula, porque aí você mostra, você coloca aqui na tela, me mostra aqui na tela, aí eu vou explicando, vendo a minha ideia para os demais também entenderem, porque eu tenho certeza que outros vão ter a mesma dúvida. Beleza? Então, beleza. Aí falta isso, falta a parte da conclusão também, colocar os resultados e as discussões, dar uma melhorada também na parte da revisão bibliográfica, faltando algumas coisas lá para ajustar, mas tá nisso, está em execução. Tá, beleza, ótimo. Então, assim, eu não tô maluco, né? Tô muito maluco. Foi o que eu pensei mesmo, né? Pensei que vocês estariam com um pronto ou caminhando para isso, e aí eu disponibilizando. Vou disponibilizar amanhã. Amanhã não tenho aula amanhã e quarta é feriado, né? Então vou aproveitar esses 2 dias. Já vou fazer esse modelo, vou disponibilizar para vocês no portal e aí vocês colocam dentro dele, tá? Eu já disponibilizei lá no portal também algumas apresentações que inclusive eu dei para a turma do projeto, né, de TCC, falando sobre formas de citação, falando sobre as referências com regras de citação, né, com regras de referência, e também falando sobre revisão de literatura, né, levantamento, pesquisa bibliográfica e plágio. Então, sugiro que vocês consultem lá o portal e baixem essas apresentações e deem uma lida nelas também. Também coloquei lá as normas, um documento, né, que é o auxílio ao TCC, o apoio ao TCC, que, por exemplo, o Leandro já percebi que ele leu, né? E outro que ajuda a gente a referenciar. É um documento de consulta, né, bem pontual, assim, não sei como é que eu referencio um vídeo. Lógico que a gente não vai fazer isso, mas lá tem como é que você referencia esse vídeo. Quero referenciar uma partitura, lá tem como você referencia uma partitura, pasmem, mas tem. E aí para consulta de vocês, e amanhã me comprometo já a postar amanhã ou quarta, tá? Já me comprometo a postar o modelo. Fechou? Bom, aqui eu bolei, para a gente, né, ir caminhando aí, eu bolei aqui algumas atividades, algumas datas, né, que a Tamiri já viu na aula anterior. Hoje era uma aula de alinhamento e orientação geral, né? E aí nas próximas 4 aulas serão aulas para eu orientar vocês sobre o TCC, sobre o trabalho e sobre a parte escrita. Então, o importante é que vocês vão escrevendo, vão trazendo as dúvidas, qualquer dúvida que tiver para mim, tá? Em relação a tudo, qualquer coisa do trabalho escrito. Não só coisa de formatação, mas coisas de conceitual mesmo, na parte técnica também, eu tento auxiliá-los da melhor forma possível.
E aí tragam para mim todas essas dúvidas aí semanalmente. 4 semanas a gente vai ter essa orientação. E aí no dia 24 e 31 eu já vou começar a orientar você sobre as apresentações, né? Sobre slides, sobre apresentação, dicas, o que tem que ter, o que não pode ter, os cuidados. E aí no mês de junho serão as defesas. Aí. Como são poucos, né? Eu tinha programado aqui 4 dias, assim como no projeto, mas no projeto é coisa pra caramba. Aqui são 6. Então, assim, no mínimo 2 dias a gente vai precisar. Né? No mínimo 2 dias. Vamos ver se a gente coloca em 3, porque aí dá oportunidade de mais professores também comparecerem e a gente pode... A gente não precisa ficar tão preocupado com o tempo, faz de uma forma mais leve, termina mais cedo também. O que vocês acham disso? E aí colocaria assim, ó, por exemplo, dessa forma aqui. Ó. Aí, no caso, seria as apresentações já do TCC? As apresentações mesmo, a partir do dia 14/6, para não ficar muito em cima também, né? Então, esses 3 dias aqui... Fazer esses 3 dias. Acho que dá certo, 2 grupos por aula. Aí nós podemos fazer por, às vezes, sei lá, quem quiser apresentar primeiro, ou por meio de sorteio, que todo mundo preferir. Aí eu vou fazer o sorteio, para não ter problema eu vou fazer o sorteio, tá? Vou fazer o sorteio no site, a aula que vem eu até fiz na aula agora, passada do projeto. E aí eu vou pegar os nomes, eu vou sortear, mas eu vou fazer isso na presença de vocês mesmo. Tranquilo. Beleza? Eu tenho uma curiosidade. Pois não. As notas, elas vão sair na hora? Eu acho que não, sabe por quê? Porque os professores, vai depender dos professores. Né? Aí você vai colocar até uma data limite para a gente enviar o projeto para você, né? Vou mostrar aqui a mesma coisa, a mesma coisa que eu fiz na outra, datas limite. Ó. Essas são as datas limite. Então, aqui não, aqui eu vou colocar um pouco mais para frente. Porque eu vou disponibilizar o modelo agora. Aqui tem que ser mais para frente. Olha só, vocês vão enviar até dia 30/4, que é basicamente daqui a 2 semanas, né? O TCC, o trabalho escrito, contendo a estrutura, né, o esqueleto, preenchido com os elementos pré-textuais. O que é isso? A capa e folha de rosto preenchida, com os nomes de vocês, título, aquela coisa toda, e os espaços para listas e sumário. Então vou precisar de uma lista de figura e uma lista de tabela. Tem que ter lá o espaço. Não precisa preencher com as tabelas. Se você já tiver no corpo do texto essas tabelas, igual as meninas aí, por exemplo, Tamires, né? A Savana já tem, tudo bem, tá lá. Agora, se você ainda não tem, tudo bem também, não é o momento. Dia 14/5 é o envio do TCC, né? Então, daqui a 1 mês, já com os elementos textuais. E dia 21/5, o TCC inteiro. Então, a data limite, vamos dizer assim, é dia 21/5, para o TCC inteiro, para a gente se organizar e fazer tudo com antecedência. Algum ajuste? Precisei ajustar uma coisa lá depois. Isso aí, os ajustes vão durar provavelmente até o dia que vocês defenderem. Então, se eu pegar a minha tese de doutorado hoje, eu vou querer ajustar ela inteira, vou querer trocar, tal, sempre acho erro quando leio e tal. Normal isso, normal. Mas tem que ter, nessa data aí, já tem que ter o 95% a 99% ali. E aí o resto é só ajuste. Ajustei essa tabela, troquei esse dado, adicionei mais uma tabela, tinha uma foto aqui, acho legal adicionar, beleza. Não tem problema adicionar. Ok? Até porque a gente precisa desses trabalhos um pouco antes também das apresentações, com antecedência, para disponibilizar para a banca. Né? Para disponibilizar para a banca. E aqui, alterando, né, do dia 14 a 28, não é isso? 14 a 28,
são as defesas. Certo? Alguma dúvida? Aqui nas datas? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, todas essas datas eu vou mandar para o Leandro, que é o representante, esse cronograma, essas datas, eu vou mandar e ele disponibiliza para vocês. Combinado? Combinado. Eu posso fazer o sorteio por minha conta e já mandar para o Leandro? Por mim pode, não vejo problema nenhum, não. Aliás, vou fazer o sorteio aqui agora. Esse aqui são os grupos. Grupo 1, Isso. grupo 2, não tem tempo? Grupo 3, grupo 4, grupo 5 e grupo 6. Beleza. Vou utilizar aqui o site. Acertei a dúvida. Beleza, deixa eu compartilhar aqui o site. Então, são 6 grupos, né? Então, a sequência que sair aqui é a sequência que vai ser serão as apresentações. Tá todo mundo vendo aí, né? Então, vamos lá. Beleza. Então, essa aí é a sequência 3, 6, 1, 2, 5, 4. Então, vou reorganizar aqui essa tabela, vou mandar para o Leandro também hoje ainda. Fechou? Espera aí, Guilherme, vou tirar a foto aqui, põe na nota do planilha também, que eu vou tirar a foto dela. Tá, deixa eu... Isso, minimiza. Tirou esse aqui? Tirei já, agora a outra. Beleza? Aí eu vou reorganizar isso aqui e enviar pro Leandro aí, tudo certinho. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Mais algum alinhamento? Guilherme, não tem nenhum documento que a gente tem que entregar, não? Vocês vão me entregar... Não que eu saiba. Vocês vão me entregar o TCC mesmo. Ah, sim. Obrigada. Tirar o documento. Agora, pode ser que eu crie, né, uma ficha de avaliação para vocês colocarem como anexo no final, mas isso não é nada demais, não é nenhum documento muito oficial, né? É só para a gente organizar legal, ficar bem organizadinho. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Daqui a pouco eu vou mandar para o Leandro, ele disponibiliza. Até quarta-feira eu mando o modelo para vocês lá pelo portal. Fechou? Fechou. Combinado. Se tiverem mais dúvidas, a gente se vê daqui a uma semana, tá? Boa semana para todos, bom trabalho, bom estudo e beleza. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, Obrigado, Guilherme. Boa noite. No e-mail, né, Guilherme? Pode me mandar no e-mail lá, qualquer demanda, qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar lá que eu respondo rápido. Não, beleza. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. Até mais. Mais.